e nós vamos à Bíblia, né? Já está ao vivo. Já está ao vivo? Pai do Senhor, gente, tudo bem? Então, se está ao vivo, diz um certo apresentador que quem sabe faz ao vivo, né? Já está ao vivo, cuidado aí, mas vai na Bíblia mesmo. Pai do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Claudio Machado, esse aqui é o Maciel Silva, e a gente já vinha há um longo período querendo, eu vinha fazendo sozinho, o Maciel vinha me dando assunto nos bastidores, me ajudando, tava até o ponto que eu disse, para com isso e vem fazer comigo. Nós estamos fazendo lives comentando sobre temas bíblicos e o Maciel trouxe mais um tema interessante e nós vamos aproveitar este momento para fazer esta live e comentarmos a respeito. Nós começaremos aqui no Facebook, no meu Facebook, logo mais estará no meu Instagram e no Instagram do Maciel. Cumprimento o povo aí, meu jovem. Pois é, pessoal, Pai do Senhor, boa tarde para você que está aí nos assistindo, que é ao vivo ou depois vai acompanhar aí as nossas redes sociais, tanto o Facebook Claudionor como o Instagram, nosso Instagram também. Como o Claudionor falou, a gente tem que seguir os bons exemplos e aproveitar todas as oportunidades. E eu estava vendo, Claudionor, que essa pandemia trouxe aí algo que veio para ficar, que são as lives, e a gente vendo aí a movimentação dessas oportunidades, e eu vendo Claudionor aproveitando esse momento, e eu disse, Claudionor, tem umas ideias aí e tal, vamos, Claudionor que há tempo, nosso mestre instrutor aí nas questões bíblicas. Acabou de entrar ali o pastor Lucas Silva, ó, pastor Lucas, deferência com as duas mãos, ó, minhas deferências. O senhor conosco aqui na live é uma bênção. Quiser comentar, fique à vontade. Desculpa, continue aí. Tudo bem. À medida que for entrando gente aí, a gente vai mencionando. E você que vai assistir depois pode deixar o seu comentário, né, Claudionor? Sua sugestão, curiosidade bíblica. Ainda há pouco eu estava assistindo, aliás, um vídeo do Claudionor, justamente atendendo aí a solicitação de alguém que perguntou sobre como identificar religiões comparadas, seitas, heresias e tal. E a gente teve também curiosidade, né, Claudionor, de propor alguns assuntos para trazer, inclusive o de hoje. Claudionor, alguma vez você já ouviu o pregador, né? A sua euforia, dizer aquela frase bonita. Fala baixo de pregador. Aquele que está ouvindo ali, ó, o pastor Lucas Silva, eu conheço ele desde a época que, eu acho que foi antes de ir para Goiânia, né, pastor Lucas? Eu preguei lá uma vez, conheço de longo tempo o pastor Lucas e ele é pregador. Pastor Lucas, a nossa live, como o Maciel ia introduzindo, vou até fazer uma propaganda de graça aqui, ó. Vou fazer uma propaganda de graça. Não ganho para isso não, mas vou fazer. O Ciro Sanches Iborbe, ele tem este livro aqui, onde ele diz erros que os pregadores devem evitar. A nossa live está nessa linha. Nós resolvemos pegar chavões, pegar coisas que muitos pregadores falam e quando estão no afã da mensagem, naquela euforia, naquela coisa toda, e muitos irmãos reproduzem aquilo ali e não é verdade. E às vezes pega até, como é o primeiro tema aqui, o primeiro assunto, nós temos 20 e tantos assuntos para abordar, a live não vai dar, o tempo não dá. Nós já discutimos aqui internamente que nós vamos ter que fazer 2 lives na sequência, mas nós vamos abordar esses assuntos até para orientar os irmãos, para dizer aos irmãos que devem recorrer à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem muito assunto. Porque ainda que a frase seja bonita, Claudionor, se ela não está na Bíblia, né, ela pode trazer sérias dificuldades e tem delas, Claudionor, que beira a heresia. Tem umas né? Simples, né? Tem umas tipo Jesus mandando Marta tirar a pedra. Tira a pedra, Marta. Tem umas simples assim, agora tem outras pesadas. Isso. Tem umas dizendo que Jesus foi no inferno. Aí é pesado. Jesus foi no inferno, varão? Foi, Jesus foi no inferno. Tem até um irmão que, mudando um pouco do nosso assunto aí, ele disse que teve uma visão e foi no inferno, e no inferno ele viu
um local lá onde as irmãs estavam com a unha grande e outros com cabelo cortado. Que é da década de 80, final de 80, início de 90. Então esse tipo de coisa acaba... Um certo rapaz por nome de Adão. Irmão Adão, acaba atrapalhando, irmãos. E o nosso objetivo é fazer com que os irmãos se aproximem mais da palavra de Deus. Você deve ser aluno da escola dominical. Oi, Sirene, tudo bem? Seja bem-vinda. Você deve ser aluno da escola dominical. Você deve ser frequente nos cultos de ensino, nos nossos cultos de doutrina. E você deve também participar de um curso de teologia. Isso aqui que você está vendo é conteúdo que eu, Maciel e outros professores utilizamos para que seja ensinado teologicamente, corretamente aos irmãos. Então os irmãos devem aprimorar. E nós vendo esta necessidade e na intenção de que este conteúdo possa ser repassado para aqueles irmãos que a gente conhece. Se eu chegar assim e dizer, irmão, eu queria que você assistisse um vídeo. Será que é para esse fim, Marcel? De repente você assiste tudo. Lá no meio você vai encontrar alguma coisa, tá bom? Então a live de hoje, entrou aí Rubens da Anunciação. Rubens da Anunciação. Não, meu amigo Rubens. Eu encontrei Rubens essa semana lá no condomínio. Um abraço, meu amigo Rubens, Dr. Rubens. Dr. Rubens, minhas deferências. Seja muito bem-vindo à nossa live. Então, Claudionor, a live de hoje, ela tem como título Não está escrito na Bíblia, né? Não está escrito na Bíblia, ou seja, aquelas frases, aqueles versículos. Daqui a pouco a gente vai fazer a live sobre o assunto da escola dominical. Vamos ver sobre a questão justamente do que está escrito, os versículos e tal. O que está escrito, a divisão da Bíblia. Isso, a quantidade de versículos. E parece, Claudionor, que tem gente que acha pouco, que já tem. E bota versículo novo. E bota versículo, acrescenta mais alguns. Tu já leu lá em Apocalipse que está escrito que quem acrescenta vai receber em praga? Já. Está escrito em Apocalipse que quem acrescenta vai receber está em praga e quem retira vai perder em bênçãos. O Marcel está falando porque tem um outro livro aqui, eu já indiquei o livro do Ciro Sanches e Borba, esse aqui. Do Ciro Sanches e Borba eu tenho uma coleção, ele bem que poderia ver essa live e me mandar outro de presente, né? A cantada tá valendo, quem sabe, né? Tenho este aqui, eu tenho mais erros que os pregadores devem evitar. Aquele é erro que os pregadores devem evitar, esse aqui é mais erros que os pregadores devem evitar. Eu tenho este aqui, erros escatológicos que os pregadores devem evitar. É nesse aqui que tem a questão de Jesus ter ido ao inferno, que beira uma blasfêmia, mas está aqui. Às vezes o pregador está pregando e diz: uma hoste do inferno foi enviada contra a tua vida neste momento, e você vai bater o seu pé, e ele vai voltar em retiro. Irmão, não existe, tá bom? Vamos com calma. Então tenho esse aqui também. Tenho esse aqui, erros que os adoradores devem evitar. Tem esse aqui, pontos difíceis de entender da Bíblia Sagrada. Se você por acaso tem dificuldade, eu te oriento você ter este livro aqui. E tem este bonitinho aqui, esse aqui, como é que é o nome? Frases fakes. Estes aqui nós vamos utilizar textos que estão na Bíblia, mas não estão do jeito que disseram. Acabou de entrar aí o Wesley. Tudo bom, Wesley? Um abraço, seja bem-vindo. E este aqui, se você puder adquirir este livro, são frases que são utilizadas por muitos cristãos que na realidade não condizem com aquilo que o texto deveria dizer. A ideia foi do Maciel, vou deixar Maciel iniciar o primeiro tema que nós temos aqui, do que não está escrito na Bíblia, que é aquela questão de a arca ter sido construída em 120 anos. Pois é, meu querido Claudionor, presta atenção amigos. Aqui, olha, não está escrito na Bíblia que a arca foi construída em 120 anos. Tem toda uma discussão, pregadores se utilizam. Aliás, há uns 6, 7 meses atrás, eu vi alguém pregando sobre a construção da arca, pegou aí a questão dos 120 anos, fez uma colocação até bonita, mas não está escrito na Bíblia que a arca foi construída em 120 anos. Aí, Claudionor, a gente pergunta, de onde os pregadores tiraram isso? Da Bíblia? Ué, que negócio é esse? 120 anos. Pregador sem usar a Bíblia. O Wesley está dizendo aqui, paz do Senhor a todos, pastor Lucas, paz do Senhor. Pois muito bem. Claudionor, vamos ver se eles tiraram da Bíblia isso realmente.
Você está querendo me dizer que tem pregador que não está utilizando o texto bíblico? Não está utilizando o texto bíblico. Marcel, a responsabilidade é dele, viu? E eu vou provar que não está escrito que foi em 120 anos. Tá certo? Olha, vamos a recorrer à Bíblia? Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Você está aí nos assistindo, pode conferir na sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 3. O que diz aí, meu amigo Claudionor? Diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, observação. Aí trata da questão de quando a corrupção do gênero humano, quando Deus vai anunciar o dilúvio para Noé e tal. Então Deus diz assim, olha, os dias do homem serão reduzidos, serão apenas de 120 anos. Porque vale lembrar, Claudionor, que até esse momento os homens viviam mais de 500 anos, né? Outros viviam 700, 800, 900 anos, inclusive tem um que viveu quase 1000 anos, Matusalém, mas morreu. Chega um período em que o ser humano extrapola os limites da tolerância e Deus diz assim, ó, o homem não vai viver mais tanto tempo assim, serão 120 anos, guarde isso, 120 anos. Daí, os pregadores, muitos pregadores, extraem esses 120 anos e colocam como o tempo de vida do homem, 120 anos, como o tempo de oportunidade que Deus deu para ele se arrepender. 120 anos seria o tempo em que Noé estaria construindo a arca. Estaria construindo a arca e pregando o arrependimento. 120 anos. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos, por exemplo, em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Gênesis, para você entender direitinho, capítulo 5, versículo 32, vai falar sobre as gerações e vai chegar até Noé. E vamos ver, meu amigo Claudionor, o que está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Para aí que programa ao vivo, internet ruim, computador travando. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé Sem, Cão e Jafé. Deixa eu até anotar esse negócio aqui porque eu quero ir junto com os nossos ouvintes ali. Então, Noé tinha 500 anos. Isso. Continue. Aí, com 500 anos, Noé gerou esses 3 filhos. Certo. Sem, Cão e Jafé. Nessa ordem, do mais velho ao mais novo. Sem, Cão e Jafé. No capítulo 6, e nós já lemos, Deus anuncia o dilúvio. No versículo 18 do capítulo 6, Claudionor, veja o que Deus diz para Noé. No versículo de número 18. Gênesis 6 e 18. Isso. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso. Tua mulher e as mulheres de teus filhos, contigo. Pronto. Então, primeira observação que a gente tem que fazer. Com 500 anos, Noé tem esses 3 filhos. Isso no capítulo 5, versículo 32. No capítulo 6, Deus anuncia o dilúvio, chama Noé e manda ele construir a arca. Quando Deus manda Noé construir a arca, a expressão de Deus é o seguinte, olha, nessa arca você vai colocar os animais e tal, e vai entrar você, Noé, né? Vai entrar na arca teus filhos, tua mulher, ou seja, a mulher de Noé, e as noras. As noras, ou seja... 8 pessoas. Isso. Quando Deus anuncia o dilúvio a Noé, os filhos de Noé já estão casados. Quando Deus anuncia o dilúvio a Noé? Os filhos de Noé já estão casados. Porque Deus disse, vai entrar você, Noé, vai entrar a tua mulher, vai entrar os teus filhos e as mulheres de teus filhos. No versículo 18. Do capítulo 6. Os filhos de Noé já estão casados. Rapaz, isso é interessante. Entendeu? Tá, continue a explicação. Você em casa vai pegando a Bíblia. Abra aí a Bíblia. Gênesis capítulo 5, 6, 7 e 8 e 11. E 11. Nós vamos utilizar os 5, 6, 7, 8 e 11. Eu estou com o script do Maciel aqui. Então você já vai acompanhando aí para
para compreender. Maciel está dizendo que porque Deus limitou o tempo de vida do homem até 120 anos, alguém pegou esse texto e interpreta que o tempo de oportunidade que Deus deu para o povo antediluviano foi também de 120 anos. Só que ele está mostrando que quando Noé tinha 500 anos, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E em Gênesis 6,18, Deus já se refere a Noé, sua mulher, 3 filhos e 3 noras. Isso. Vamos ver onde é que vai dar a explicação do Marcel aqui. Aí, no capítulo 7 de Gênesis, nós temos outra referência, capítulo 7, versículos 6 e 7. A gente está falando com o passado para você depois, vai estar assistindo, anotar tudo direitinho. Pronto, capítulo 7, versículo 6. Leia aí, e era Noé da idade de 600 anos. 600 anos, peraí. Isso. 600 anos, quando veio o dilúvio das águas sobre a terra. Então faça a ponta aí, mais uma vez, Claudinho, desculpe interromper. Gênesis 5,32, Noé tem 500 anos. Nasce 3 filhos. Nasce 3 filhos. Gênesis 6, Deus anuncia o dilúvio. Gênesis 7, versículo 6. Noé tem 600 anos. 600 anos e já tem filhos, que já tem esposa, que já tem tudo, certo? Isso. Versículo de número 7, do capítulo 7. Noé entrou na arca e com ele seus filhos. Então, entrou Noé. Quem entrou na arca? Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher a e mulher as do mulheres Noé, de seus filhos. E as mulheres de seus filhos. Então, o que está escrito no capítulo 6, que Deus disse, vai entrar você, sua mulher e as mulheres de seus filhos, Deus não está falando que posteriormente, quando a arca estivesse pronta, os filhos já estariam grandes e eles já estariam casados, como se fosse uma profecia de um futuro longínquo. Não. Quando Deus anunciou o dilúvio, os filhos já estão grandes, já estão casados. No capítulo 7, a arca já está pronta e Deus novamente diz, olha, vai entrar você, Noé, vai entrar sua mulher, vai entrar os seus filhos e a mulher dos seus filhos. E perceba, Deus não faz referência aos netos de Noé. Porque os netos de Noé virão depois. Virão depois, certo? Inclusive, sobre os netos de Noé, depois eu vou fazer uma live, aquela questão de quando Noé está embriagado, Noé não amaldiçoa o filho. Não. Muita gente pensa que Noé amaldiçoou o filho. Noé Ou não seja, não está escrito que Noé amaldiçoou Não o filho. está escrito. Aí, ó, já pegou o gancho para continuar a live futura. Não está escrito que Noé amaldiçoou o filho. Noé amaldiçoou o neto. Amaldiçoou o neto. Amaldiçoou Canaã. Mas nós vamos ver isso aí. Temos outra referência, Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 16. Tá, mas espera um pouquinho aí. Deixa eu ver se você vai me responder já no capítulo 8. E quanto for o tempo? Está nos próximos versículos? Nos próximos versículos a gente tem uma ideia. Me ajuda, moço. Viu? Aí você quer. Capítulo 8, versículo 16. Versículo 16. Rapaz, interessante. Vai. Versículo 16. Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Pronto. Então quem entra na arca? Noé, a mulher dele, os filhos e as noras. Quem sai da arca? Noé, a mulher, os filhos e as noras. E as noras. Veja que ainda não tem presença de neto. Agora essa daí, você chegou a calcular quanto tempo eles ficaram dentro da arca? Eles chegaram a ficar cerca de 1 ano. 1 ano, 1 mês e 17 dias. 1 ano, 1 mês e 17 dias. 1 ano, 1 mês e 17 dias. Isso aí, depois eu dou o caminho para vocês, mas eles ficaram numa versão de Bíblia, 1 ano, 1 mês e 17 dias. Em outra versão de Bíblia, 1 ano e 17 dias. Olha, a gente pensa que é aos 45 dias do dilúvio. Não, 45 dias foi chovendo sobre a terra e subindo água das fontes do abismo. Saindo água de tudo quanto é lugar. Aí depois disso, houve uma parada, mas a água ficou sobre a terra, porque não tinha para onde essa água escoar, é lógico. Aí depois que a água começou a baixar, foi soltado o corvo e aquela coisa toda. Foi 1 ano, quando ele saiu da arca, 1 ano, 1 mês e 17 dias. Inclusive, se não me engano, é nesse próprio capítulo 8 de Gênesis que diz assim, e no ano 601 da vida de Noé, saíram da arca. Aí agora, Claudionor, nós vamos para o capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 10 e 11. Versículos 10 e 11. E 11.
10 e 11, lê pra gente aí, Claudionor, o que diz. Estas são as gerações de Sem. Lembrando que Sem é o filho mais velho de Noé. Sem era da idade de 100 anos. Sim. E gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Vamos primeiro fazer pausa aqui. Veja só. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, quando ele saiu do dilúvio, ele tinha 98 anos. 98 anos. Quando ele entrou na arca com Noé, ele tinha 97 anos. E ele já estava casado. Rapaz. Porque eu quero até falar para os nossos amigos. Legal. Que a geração de Sem você vai encontrar 2 vezes no livro de Gênesis. Tá? Tem uma explicação. Primeiro porque vai relatar lá todos os filhos de Noé, a sua geração. E depois repete a de Sem porque vai entrar na história de Abraão. Que Abraão é descendente de Sem. Então é o seguinte, o primeiro filho de Sem, o primogênito de Noé, nasce 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, o primeiro neto de Noé nasce 2 anos depois do dilúvio. Certo. Quando Sem tem 100 anos. Isso quer dizer que quando ele entrou na arca ele tinha 97. Quando ele saiu, tinha 98. Ele tinha 98 anos. Né? Então, e viveu 100 depois que gerou Arfaxade, 500 anos de versículo 11. Versículo 11. Então, 100 depois que gerou Arfaxade, ainda viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Então, vamos lá. Quando Deus anuncia Noé com 500 anos, tem 3 filhos. Quando Deus anuncia o dilúvio, os filhos de Noé já estão grandes e já estão casados. Quando ele sai um ano depois do dilúvio, sai Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Mas me diz aí, dá para saber quanto tempo Noé demorou para fazer a arca? Olha, segundo a minha observação, é uma observação minha. Noé não demorou 2 anos para fazer a arca. Será, Marcelo? Rapaz, eu gostei desse negócio, porque confesso para vocês, na minha ideologia, Noé tinha demorado 100 anos para fazer a arca. Eu nunca cuidei disso aí. Eu cuidei do tempo que ele ficou dentro da arca, eu garanto. 1 ano, 1 mês e 17 dias. Isso aí eu garanto que eu já estudei muito esse assunto pré-escolar e eu já falei sobre ele. Agora, porque quando anuncia o dilúvio, os filhos já eram casados. Já eram casados. E os 3? Os 3 já eram casados quando sai da arca. Então, em resumo, tá ali Juva Santos, tudo bem? Em resumo, não foram 100 anos ou 120 anos para construir a arca. A gente não sabe quanto tempo, mas na sua observação tu acha que foi um negócio de 2. Mas lembrando que Noé não tinha ferramenta não, viu? Então, gostei da primeira, meu primeiro joinha para ele da primeira explicação. Não está escrito que a arca foi construída em 120 anos. Legal. Pode ir ao próximo? Pode ir ao próximo. Depois você vai digerir isso aí com calma, viu? Depois você vai, pastor Lucas, né, dar o crédito quando for pregar, viu, pastor Lucas? Olha, ouvindo o irmão Maciel, etc. Ele me fez entender, etc. O pastor Lucas é fera nisso aí. A Anitta também entrou aí. Seja bem-vinda, Anitta. Vamos ao próximo aqui. O segundo aqui, nós temos que não está escrito que Moisés tocou nas águas do Mar Vermelho. Já ouviu aquele hino, toca nas águas, meu irmão, toca nas águas? Muitas pregações. Não é bem não. Mas... Moisés tocou nas águas, irmão, toque nas águas, que as águas se abrirem. Claudionor, será que Moisés tocou nas águas? É aquele episódio do Mar Vermelho. Não, aqui, Moisés vai lá, vai Deus, o que você está clamando? O que você tem na mão? Uma vara, então? É esse o episódio aí? Isso. Inclusive então Moisés não tocou nas águas. Não tocou nas águas. Ei, tem um hino aí que diz bem assim: se não abrir, vou passar por cima. Tu já pensou Deus mandar a água abrir e a água não abrir? A água fazer bico e dizer, não abro. São aquelas frases. Não existe isso e Deus evapora. Mas vamos ver o que está... Qual é a explicação que Maciel dá para esta observação dele? Diz inclusive, aí, enquanto Claudionor procura aí, Êxodo capítulo 14, tem até um hino de Chile Carvalhais, e essa eu vou citar, de Chile Carvalhais,
E Faraó, o Deus, é o título do hino, tá? Lá vem Que é Faraó da década de pra 90. frente, Israel, Isso, 92, 93. quem chegará primeiro. E o hino até diz assim, como já Ei, diz. pra fazer o fundo musical é mais caro, viu? É? Ou tá ao vivo. Ei, aí assim, ó. A letra do hino diz até assim, você vai se lembrar, você que está nos assistindo. Pra frente. Diz assim: por que clamais a mim? Toca nessas águas. Vamos ver se Deus mandou Moisés tocar nas águas. Vamos ver se Êxodo capítulo 14, versículo 16. Você vai poder conferir aí em casa, tá? se Moisés tocou nas águas. Eu acho que tocou. Tocou? Vamos ver o que está escrito, então. Êxodo 14, 16. 16. Está escrito assim: e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Rapaz, não tocou não. Levanta, Levanta a tua mão. estende a mão. Ele não tocou nas águas. Gente do céu. Eu achava que ele tinha dado uma porrada nas... Não, ele bateu foi na pedra, né? Tocou na pedra. Meu Deus do céu. Levanta a tua vara, estende a tua mão Sobre o mar. Ele está com a mão estendida fende-o. sobre. Estende a tua mão sobre o mar. Ele Maciel não faz um trem Ele desse, faz uma- não faz ele um estende trem em direção. desse, não. Ô Maciel, Pois sim. vai ali naquele montinho lá, vê se lá está a Bíblia de, Essa- Bíblia de Jerusalém. Gente, ele foi pegar, nós estamos aqui onde livro, Bíblia, não, é aquela marronzinha que está lá embaixo lá, ó. Essa daí. Gente do céu. Ó, o negócio aqui é ao vivo, aqui não tem meu pé tá doendo não. Antes de vir para cá, ele se preparou. Vamos ver aqui o que que diz em Êxodo 14, em outra versão. Essa daqui é a versão de Jerusalém. Não estou colocando meu amigo à prova não, viu? É porque eu sei que o conteúdo que ele trouxe é apurado, então por esse motivo eu estou conferindo aqui. Gênesis 14, versículo 16, 13, 14, 15, cadê o 16? Tiraram o 16, 16 estava bem aqui, ó. Tá? 18, 17... 16 aqui embaixo. E tu, tá igualzinho, levanta a tua vara e estende a mão sobre... Ah, ele era de cima de uma pedra. Ele estava em cima da pedra. Porque se ele tocar fosse E para... divide o mar é assim, coloca ela aqui, coloca metade Direciona do mar... onde o mar vai abrir. Não, metade do mar para cá e metade do mar para lá, divide-o, levanta a tua mão sobre o mar e divide o mar. Isso quer dizer, Claudionor, Para que os israelitas caminhem em seco pelo meio. Eita! isso quer dizer, olha isso aqui. Essa foi É uma aplicação pessoal que pode servir para você, tá? O mar se abriu na direção em que a mão de Moisés Sim, estava exatamente, estendida. exatamente, onde ele estendeu. Entendeu? Levanta a mão de novo. Ali, ó, aponta para aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aí, ó. Entendeu aí, irmão, como é que é a parada aqui, ó? Então, não tocou nas águas, estava num local alto, dividiu o mar metade para cá e metade para lá. Até porque, meu querido Claudionor, se ele fosse tocar nas águas, ele não levantaria as mãos, ele não levantaria a vara. Ele abaixaria, que a água está embaixo do pé dele. E tem aquela questão da onda também. Isso. Então, gente, os hinos são muito bonitos, né? Mas Moisés Mas não Moisés tocou nas não águas para tocou abrir nas o mar águas. vermelho. Certo? Qual a próxima curiosidade aí? Gostei. Mais um like para Maciel pelo segundo. Não está escrito que Moisés tocou nas águas. Está escrito que ele repartiu ao meio, assim, ó, metade para cá e metade para lá. É isso que está escrito. É bom tomar cuidado, senhores pregadores de plantão, viu? Deus os abençoe e continue pregando, que eu gosto de ouvir vossas mensagens. Um abraço a Paulo José, que entrou aí também está nos assistindo. Um abraço, meu jovem. Também não está escrito na Bíblia, Claudionor, que Miriam cantou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor... Não está escrito também? Não está escrito, Claudionor. Onde é que está isso aí? Vamos para Êxodo, capítulo 15,
versículos 20 e 21, que tem um cântico de Miriam após o cântico de Moisés. Vamos então ler aqui as palavras cantadas por Miriam. Então Miriam, versículo 20, capítulo 15 de Êxodo, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com o tamboril e com danças. Ela na frente e as mulheres dançando atrás. Versículo 21, né? Isso. E Miriam lhes respondia, quer dizer, as mulheres cantavam e Miriam respondia a recitação: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. É só isso? Só isso. Essas foram as palavras de Miriam no cântico. Então Miriam não cantou só o Senhor é Deus. Ah, bem, da verdade, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora, você vai ver essa expressão no cântico de Moisés. Que aliás é o único hino composto na terra que vai ser cantado no céu. Está em Apocalipse. João viu o cântico de Moisés sendo cantado na eternidade. Legal. Não está escrito que Miriam cantou só o Senhor é Deus. Então é bonita a poesia. Canta Miriam. Aqui na frente viram outros interessantes, mas como esses aí foram selecionados por Maciel... Isso é só aliviar, é só para preparar o povo para o que vem depois. Então você quer dizer que tem coisa mais? Então mais um like para Maciel, porque não está escrito que Miriam cantou só o Senhor é Deus. Miriam cantou, respondendo à recitação das outras mulheres. Vamos lá. Olha, temos aqui, Claudionor, que a gente vai citar referência, porque o tempo não dá para ler todas, tá? A gente refaz em outras lives. É para fazer com calma, não tem pressa não. Por exemplo, Claudionor, não está escrito que Esther, a rainha Esther, era sobrinha de Mardoqueu. Não está escrito que não, Esther... Tem gente que faz até confusão, diz que ela era filha adotiva. Não faz isso não. E era sobrinha de Mardoqueu, e na verdade não era. Não faz isso não, que sem querer que o pessoal saiba, eu já preguei sobre isso. Que ela era sobrinha? Oxi. Vamos ver a referência? Essa? Para aí, deixa eu preparar aqui, eu tenho que... Você não pode me pegar de surpresa assim não, espera aí. Nós estamos no livro de Esther, capítulo 2. Versículo 7. Esther 2. Vá acompanhando aí, viu, gente? Vai acompanhando. Pega a Bíblia, viu? Abra a Bíblia aí, vamos comparar esse negócio aí. Porque... Faça igual os bereanos, né? Que ouvia e... Eu acho que era bom tu ir pegando a Bíblia aí também, porque pelo jeito o trem aqui tá me deixando na mão. Beleza. Vamos ver aqui, então. Esther, capítulo 2, versículo de número 7. O que é que está escrito? Está escrito... Saiu aqui. Isso. Está escrito assim... Este, Mardoqueu, criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio. Então, ela era filha do tio de Mardoqueu. Logo... Filha de seu tio. Então, Mardoqueu era filho de alguém, que era irmão de alguém. O pai de Esther... Então ela era prima. Era prima. O pai de Esther era tio de Mardoqueu. Então Esther era prima. Esther era prima. Esther era prima de Mardoqueu. Ele não era o pai, não era o tio, ele era primo de Esther. E veio a ser um adotivo, veio cuidar dela. Ele cuidou dela, né? Acredita-se que os pais de Esther... Até o texto diz assim, porque não tinha pai nem mãe. E era jovem bela. Não tinha pai nem mãe. Os pais dela morreram ali. Bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Isso. Então não era tio, era primo. Era primo. Ele exerceu o papel de pai, né? Mas ele era primo de Esther. Então, provavelmente ele não tinha, que a impressão que nós temos é que a idade de Mardoqueu para Esther era uma idade bem diferenciada assim. Será que eles tinham uma idade mais ou menos semelhante? Eu acredito que sim. Tipo assim, diferença de 5 anos, 10 anos. Não chegaria assim como foi retratado. Porque aí. A ideia que dá é que Mardoqueu era bem velho. Isso. Inclusive foi retratado há um tempo atrás aí, até tela da Jaidivan Bezerra. Jaidivan.
Ó, Fica com a gente. Já é Divan. Neuraci Oliveira. Não, irmã Neura. Não, Deus abençoe. Será que é Neura lá do Rosário? Vamos à frente. Vamos à frente. Mais um like para Maciel, porque não está escrito que Mardoqueu era tio. A bem da verdade, Mardoqueu era primo. Boa tarde, tudo bem? Cláudio Honor, você já ouviu aquele belíssimo louvor Deus de promessa? Deus de aliança. Deus... Vou cantar, eu tenho dote artístico. Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Muito belo, mas tem uma frase nesse hino que vai de encontro ao que está escrito na Bíblia. Qual é a frase? És Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Quem sabe faz ao vivo. Jeremias 23, 23. Vejamos. Busca aí na tua Bíblia que vai demorar. O que está escrito, Jeremias 23, 23. E você, amigo, pode conferir em casa, nessa live, para você que chegou agora, como a nossa amiga Meire Souza. Eu quero aproveitar para dizer para os irmãos que fizeram uma música aí também, dizendo que Silas chega para Paulo e diz: Paulo, e agora, Paulo, nós estamos presos. Aí eu fiz uma live também, né, em defesa de Silas, né? Tá aí, em defesa de Silas. Dê uma olhadinha aí, porque eu acho que vale a pena conhecer aquele conteúdo lá que está na música, mas não está na Bíblia. É igual a música que cantava por volta eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ela, sim, que eu a ouvi foi em 2010, parece. Eu estava na congregação do Santa Cruz. Aí alguém cantou e depois foi explicar a música. Pai, me aceita mesmo assim. Sabes que eu tentei mudar. Sabes que eu não consegui por mim mesmo, mas eu sou com... É Meire de Robson, é? Meire Souza, ela mesma? É, ela mesma, pela foto parece que ela mesma. O Anderson teve lá visitando o Robson. Rapaz, se eu encontrei há uns 10 dias atrás, há uns 8 dias atrás, eu encontrei no hipermercado aqui da cidade, eu vi de longe, né? Já estava saindo o Robson e a Meire. Ué, naquela Robson, mesma semana. Tu tava aqui, Robson, você não me procurou? Uai, vi vocês lá no hiper, viu? De longe, eu tava apressado, não deu pra falar. Depois pra tua ideia. Eu moro aqui pertinho, moço, da casa do teu irmão aqui. Que negócio é esse? Então a música dizia: Pai, me aceita mesmo assim, eu tentei mudar, não consegui e tal. Não é isso que diz o texto bíblico, não. É igual esse que Marcel tá falando. Deus, como é que é, Marcel? Deus não é Deus de perto. O hino diz assim: Deus de perto, não é Deus de longe. Jeremias 23, 23, na versão Almeida Corrigida Fiel. Vamos ver o que está escrito em Jeremias 23, 23, conforme lê aí, cita Cláudio Honor, pra gente. Maciel. E eu já adianto que são palavras de Deus. O próprio Deus está fazendo uma pergunta ao povo. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então Deus está dizendo, olha... Aí agora eu dou moral pro quarteto. É a Meire mesmo, ela rindo, viu? É, né, Meire? Legal, top, viu? Estávamos em Eu já estava preparando minha agenda para ir visitar vocês lá em Salvador, levar minha equipe e tal, mas já não vou fazer isso não, tá bom? Fazer meu cartaz. Eles estão em Salvador ou em Brasília? Brasília, moço. Perdão. Não está escrito que vocês estão em Salvador. Não está escrito que vocês estão em Salvador, vocês estão em Brasília. Eu tenho acompanhado sempre aí na rede social. Então eu dou moral nesse caso aí para o quarteto, eu acho que é o quarteto Gileade. É o que veio para o Comadeleine? É o que veio para o Comadeleine. Eles cantam: Pois o Deus da montanha... Faz uma segunda aí. É o mesmo do vale. Não conheço a letra. Nas provações seu auxílio traz. Daqui a pouco eu recebo um convite para cantar junto com eles. Eita, humildade. Então Deus... Eu me orgulho da minha humildade. Mais um like para Maciel. Não está escrito que Deus não é Deus de longe. Como se aplica isso, Cláudio Honor? Por exemplo, você está aqui em Luiz Eduardo,
mas você pode estar orando a Deus por Eu alguém que está do orei outro pela lado. vida de Robson. Eu orei Isso. pela vida de Robson. Robson andou muito mal, internado. Maryland pediu oração. E eu orei, pedi oração aqui, porque Deus não é Deus exclusivamente de perto. Ele não seria Deus. Né? Like para você. Vamos para frente. Vamos lá. Não está escrito, Claudionor, também... Que o grande peixe vomitou... Ah, essa daqui eu já vi cada pregador. Eu acho que a Maryland já pregou isso aqui. Falou isso? Maryland deve ter pregado que Jonas foi vomitado pelo peixe lá na praia de Nínive. E já saiu pregando. E já saiu nos 4 pés correndo, pregando ali, entrando na cidade e etc. Tu não pregou, Mary, isso aí? Mary anda com as agendas fortes aí. É? Eu tô acompanhando. Eu fico na minha aqui só de cabo, mas eu tô acompanhando. Então não está escrito. Por quê? Em Jonas, capítulo 3, versículo 2, está escrito: meu nobre Claudionor, veio a palavra do Senhor segunda vez. Né? Se encontrou aí, Jonas, sem casa, nos acompanha. Jonas, capítulo 3, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 2. Isso, então, veja só, a palavra veio segunda vez. Ó, a Mary está dizendo que nunca na galáxia disse isso, viu? Ah! Ei, Mary! Então é o seguinte. Vou gravar, viu? Vou gravar. Brincadeira, gente. Mary é uma das nossas... É uma das melhores pregadoras que nós temos na Bahia. Olha, tô esquecendo que você está candangando agora. Você está lá em Brasília. Mary e Robson passaram por aqui, são bênção. Eu acompanhei um pouco a história deles e conheço a qualidade. Eu digo assim, você sabe que eu estou brincando. Mas se você tivesse dito, você ia apanhar aqui agora, porque não está escrito, não. Eu vou encontrar o versículo exato aqui que o Maciel quer e vou mostrar. O peixe, a bem da verdade, jogou Jonas fora. Era uma baleia, era talvez uma cachalote, né? É um dos maiores peixes que tem, a não ser o Leviatã, que a Bíblia fala a respeito, e o mega tubarão, né? Fora do mega tubarão. E tem um mega tubarão? Rapaz, não é coisa de Hollywood. Hollywood lançou um aí que moço, o bicho abria a boca assim, pegava um barco assim, palitava os dentes com o barco. Mas a cachalote jogou o peixe para fora. Inclusive tem uma história de um grande peixe que é naquele conto do... Como é que é o nome do conto lá do grande peixe? A baleia branca. Moby Dick. E tem um filme aí de Hollywood chamado Coração do Mar. Ou é Coração do Mar. Aí você vai ver, vai entender mais ou menos o que eu estou dizendo. O camarada fica desse tamanhinho aqui, ó. O olho do peixe é quase do tamanho de um cara inteiro. Se o peixe engolir, joga o cara para fora pelo suspiro ali. Eu vou encontrar... Vai comentando aí que eu vou encontrar o versículo aqui. Eu quero só fazer uma observação que a Mary foi minha colega de trabalho. A Mary era agente de saúde. Não, eu também conheci Mary quando ela era mais humilde. Pelo tempo que ela está fora de Luiz Eduardo, ela já deve ter pedido exoneração. Quando na época ela pediu licença para poder Mary era pobre, moço, eu conheci Mary dessa época aí. Rapaz, tô com uma pose de crente abençoado, próspero, viu? Quem, tu? Os dois. Mary? Não, deixa quieto, não comenta agora, eu já vi. Olha, então é o seguinte, tem um episódio, Jonas quer se desviar da missão, Deus manda lá o grande peixe para engolir Jonas e joga na praia do mar. Então, mas eu quero o texto exato, porque isso aí é a segunda mensagem, quando mais uma vez diz vai, mas eu quero antes. Então, e por questão de curiosidade, eu vou gente, encontrar aqui mesmo. Você pode procurar aí no Google, pesquisa aí sobre Nínive. Nínive não tem praia, tá? Nínive não tem praia, então não tem nem como o peixe ter vomitado Jonas já em Nínive, que Nínive não tem praia, tá bom? Não, mas para aí, eu quero encontrar o texto exato em que o peixe vomita. E orou Jonas, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: nas minhas angústias... Se alguém estiver acompanhando a gente, quiser acompanhar aí, nós estamos no capítulo 2 do livro de Jonas. Isso. Porque tu me lançaste no profundo do coração, tal. E eu desci até as profundezas, quando desfalecia. É o versículo 10, quando o peixe vomita. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Olha, Jonas, capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou Jonas na terra seca.
jogou Jonas fora, mas não é em Nínive, porque, geograficamente falando, o peixe estava dentro do Mediterrâneo. Merilane, a gente começou com esse negócio aqui de tirar coisa da Bíblia e tem dado certo. Não é o nível de Harvard não, mas digamos que a gente faz com muita tranquilidade. E se você e Robson quiser dar a honra quando estiverem por aqui, ou quiser fazer um ao vivo, a gente divide a tela aqui, ó, ficamos eu e Marcel de um lado, você e Robson do outro, e toma palavra. Chega junto. O peixe estava geograficamente dentro do Mediterrâneo. Para ele fazer isso, ele teria que transformar Jonas numa bomba humana, igual aqueles homens bala do circo, e lançar ele aí com mais que quase como um foguete do Kim Jong-un, para que Jonas atravessasse toda a Síria, aliás, todo Israel, toda a Síria, passasse por cima do Rio Jordão e fosse cair lá na cidade de Nínive, que já está lá em cima, quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então, mais um like para Marcel. Não está escrito que Jonas foi lançado na praia de Nínive. Está escrito sim, capítulo 2, versículo 10, que o Senhor mandou, e o peixe, depois que o Senhor mandou, vomitou Jonas em terra seca. E no capítulo 3, veio a palavra do Senhor e diz assim, vai agora mesmo uma grande cidade. Então, detalhe que essa terra seca poderia ser até uma ilha, viu? Isso. Nós não vamos entrar em detalhe, mas até uma ilha. Ou um local, digamos que o peixe não vai até a praia, porque é inclinado, mas ele pode ter chegado num barranco e Jonas, de sorte que foi em terra seca. Gostei. E outro detalhe que ele não estava em Nínive é que Deus manda ele ir à grande cidade de Nínive. Não estava em Nínive, vai para Nínive, que já está no capítulo 3, versículos 1 e 2. Ainda no livro de Jonas, falando sobre Nínive, Cláudio Honor, esses dias eu vi uma pregação sobre o jejum. Mas tu não está criando isso aqui das pregações que tu anda ouvindo não, né? Ao longo do tempo a gente ouviu umas coisas aí que... Tu sabe que tem gente que não gosta, moço. Ó, uma vez um camarada, um personagem, criou uma fábula. O cara foi pregar na igreja e criou uma outra arca de Noé e botou um animal comendo os outros animais, aquele negócio. Rapaz, eu estava falando sobre esse caso esses dias com o pastor Edivan, para que eu mando a paz do Senhor. Tentar fundamentar uma mensagem. Quando eu ouvi esse negócio, eu digo... Tu estava no dia, rapaz? Não, eu não estava. Eu ouvi a conversa. Mas a réplica chegou, né? Não, mas depois eu tive que usar isso aí em alguma mensagem bíblica. Na época que Merilane congregava aqui, teve uma pastora que veio, uma de muito famosa aí, que eu não vou citar o nome, e ela disse que nós não podemos pregar. Não tem nada a ver com o assunto de hoje, é porque nós estamos lembrando, a gente não poderia pregar que quem morre sem aceitar Jesus perdeu a salvação. Aí, na mensagem dela, é porque depois que o homem morre, ele tem 5 minutos de consciência. Ué? Velho, no domingo próximo, na escola dominical, eu enchi o peito e bati de mão aberta assim, olha, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Não interessa ela vir com aquela roupa bonita, com aquele negocinho que botava na cor do microfone aqui, combinando com a roupa dela aqui, tal. Não interessa isso, não interessa o discurso de autoridade, né? É o que está escrito. Um abraço aí a Tiago Rema. Tiago Rema, junto com o Neguinho, costuma dizer, está escrito. É o que está escrito. Tu viu eu falando isso na live de hoje, não viu? Está escrito. Está escrito. Se não está escrito, meu irmão, vá ler Bíblia. Pare de chavão. Como a ideia não é minha, é do Ciro. O Ciro Sanches Ziborda aqui, ele diz que o pessoal inventa versículos novos. Quer ver? Tá bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. No índice. Mais versículos novos aqui no meu dedo, ó. Mais versículos novos. Então o pessoal anda criando versículos que não tem na Bíblia. Isso. Aquela vontade de pregar que eu nunca vi uma coisa dessa. Vai ensinar, faz igual a gente, vai estudar e vai ensinar. Então mais um like para Maciel. E antes do próximo item, eu quero mandar um abraço aqui, aproveitar para meu amigo. Falta você falar a questão das 3 noites aqui. Isso. Carlos Armando Otaviano Carvalho, filho de Maceió, como também ao meu sogro, Luciano, aí em Maceió.
Qualquer dia, Deus vai preparar a oportunidade de trazer Luciano para aqui. Toda vez tu manda um abraço pro sogro. Rapaz, tem que mandar, cara. Eu acho que tá de olho no dote, não é possível um trem desse. Rapaz, se tu vier a casa de praia que meu sogro tem. Ah, não, manda um abraço para ele. Ó, um abraço pro senhor, um abraço pro senhor. Você aí de Maceió, Porto de Pedra. Avisa ele que eu tô pensando em... Porto de Pedra? Porto de Pedra. Um abraço pro senhor, meu irmão. Jesus lhe abençoe. Viu? Logo eu vou passar por aí, vou tomar um café com o senhor. Deus abençoe, tá bom? Rapaz, e o presente que ele me deu... Marcel, vamos pra propaganda não, vamos pra cá. Ainda em Jonas, Cláudio Novo, viu uma pregação esses dias? Não está escrito que os ninivitas jejuaram 3 dias e 3 noites. Continue. E alguém pregando sobre o jejum afirmou que os ninivitas jejuaram 3 dias e 3 noites. Não sei de onde tirou isso, né? Fazem um malabarismo, tá? A pessoa que eu vi falando não fez um malabarismo assim de forma proposital. Talvez aquele lapso, né, de ler uma coisa e jogar para outra não foi com malícia. Mas o que nós encontramos que tem 3 dias no livro de Jonas entrando na cidade. Diz que a cidade de Nínive era uma trajetória de 3 dias de caminhada. Tu sabe como é que Jonas pregou em Nínive? Foi mais ou menos assim. Vocês se arrependem porque eles não vão morrer, porque Deus vai matar vocês. Vocês se arrependem porque eles não vão morrer. Jonas não teve aquele negócio de parar e explicar, não. Bater na porta, oi, boa tarde, não, ele entrou falando igual um doido, assim, vocês vão morrer se não se arrepender, mas caminhando e falando só para cumprir a vontade de Deus. E Deus foi lá e salvou o povo. Onde é que está o texto aí? Jonas capítulo 3 e versículo 3. 3, eu acho que não. Eu acho que eu errei a referência. Aqui você colocou do 6 para frente, deixa eu ver onde é que está aqui. Vai entretendo o povo aqui que eu acho aqui agora. Tá. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela um dia inteiro, né? Tem outro texto aí. Deixa eu ver o versículo 10, que aqui você cita o versículo número 10. Falou, pois o senhor... Não. É que eu estou no capítulo 2, perdão. Oh, meu Deus, o erro é meu, me perdoe. Eu estou no capítulo 2 de Jonas, é capítulo 3. Olha, levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, certo? 3 dias. Então, a cidade levava 3 dias para concluir a caminhada nela. Aí, do versículo 6 ao versículo 10, não dá para ler todos, mas... Lê aí, então. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Que palavra foi essa? A pregação de Jonas. A pregação de Jonas. Que em 40 dias Nínive ia ser destruída. Capítulo 3, versículo 6. E tirou de si as suas vestes, e se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nenhum homem, nem animal, nem bois, nem ovelhas, provem alguma coisa ao jejum, nem se lhes dê alimento, nem beba água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10. E depois viu as obras dele, e Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria, e não fez. Então, eles jejuaram por um período que a gente não sabe. Os 3 dias é a caminhada para concluir a cidade. Caminhar na cidade e tal. Era muito grande, levava 3 dias de caminhada. Aliás, inclusive, pela população, estima-se que Nínive, na época, era, por exemplo, do tamanho da cidade de Barreiras. Eu não sei. Tinha de 300 a 400 mil habitantes. Rapaz, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, no livro de Jonas, é a lição de moral que Deus deu a Jonas. Isso. Jonas pregou irado. Jonas pregou irado. Agora observa a lição de moral que Deus deu a Jonas. Jonas estava lá, terminou de pregar, subiu num canto e ficou lá olhando a cidade ser destruída.
Enquanto ele aguardava isso, ele cochilou, estava cansado, 3 dias de trabalho, vento do peixe, caminhava até Nínive, estava cansado. Aí Deus, com dó de Jonas, fez nascer uma aboboreira, e a folha da aboboreira, ela tem uma folha grande assim, chega a proteger o Jonas do sol, assim. Jonas ficou todo feliz. No mesmo instante, Deus manda um pulgão, manda um bichinho que vai lá, pica a aboboreira e a aboboreira seca e morre. Quando Jonas vê aquilo, Marcel, mais Jonas vira contra Deus assim, que Jonas já estava irado porque Deus não destruiu Nínive. Ah, eu sabia que o Senhor é benevolente, o Senhor não vai destruir a cidade, como que diz, tanto trabalho, como diz Merilane, irado, né, Merilane? Dentro do peixe, capaz que é dentro do peixe, deu até vontade de vomitar aqui, não é fácil. Eu fiz tudo isso e o Senhor não destruiu. Aí Deus volta para ele e disse, como é que o Senhor faz isso? Depois ele disse, como é que o Senhor faz isso com a aboboreira? A bichinha estava aí. Aí Deus chega para Jonas e diz, Jonas, tu tiveste dó de uma aboboreira que num dia nasceu, num dia morreu, você não plantou a aboboreira, você não cuidou dela, você teve dó. E eu não teria dó, presta atenção nesse detalhe. Merilane, pega a visão e prega em cima disso aí, viu? Eita. Eu não teria dó da grande cidade de Nínive. Aí lá diz a quantidade de seus habitantes, que eu não lembro agora, que não sabe distinguir da mão direita da mão esquerda. Deus deu uma lapada em Jonas e ainda revelou que os ninivitas não sabem distinguir esta mão desta mão. Isso aí aplica-se a quem não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, por mais que tenha muito conhecimento secular, ele é cego. Ele não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Na realidade aqui é a minha mão esquerda, né? A mão direita da mão esquerda. Mais um like para Maciel, porque o tempo tem que ir aqui, que não está escrito que o pessoal orou e jejuou, que eles jejuaram 3 dias e 3 noites. Não está escrito. Gostei. Qual a próxima? Ainda sobre a questão do jejum, também não está escrito que Daniel passou 21 dias comendo frutas e legumes. O famoso jejum de Daniel. Por quê, Claudio? Eu já preguei sobre isso aí também, Marcelo. Já? Olha, o pessoal faz o seguinte, é muito famoso aí na internet o jejum de Daniel. Eu tô fácil de perder uma amizade aqui. Mas nós vamos lá. Eu tô fácil de perder uma amizade aqui. O que é que acontece, Claudio? O pessoal pega a referência de Daniel capítulo 1 e joga para Daniel capítulo 10. Daniel 1 e 12. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 12. Vamos ler o texto, porque é o sola scriptura. Isso. Está escrito. Vamos ver o que está escrito. Vamos ver o que está escrito. Daniel capítulo 1. Já encontrou aí? Chame essa pessoa para participar. Quem, moço? Merilane? Por que Merilane? Ele não pediu para... Antônio Leite. Não? Antônio Leite está... Oh, meu jovem, Deus te abençoe. Deixa eu ver quem é que está mais aqui. Luziane, irmã Luziane. Meire está por aqui ainda. Neuraci já falamos. Tem gente demais aí. Deixa todo mundo aí. Depois a gente responde a cada um particularmente. Daniel capítulo 1, versículo número 12. Para ter certeza que o jejum não foi de frutas e legumes. E eles comiam o quê? Vamos lá. Primeiro que é o seguinte. O capítulo 1, versículo 12 fala daquela questão do manjar do rei. Sim. Que Daniel recusou. O que ele diz assim, olha, faz um experimento aí com um rapaz responsável por trazer alimentação. E ele diz o seguinte no versículo 12, lê para aí, Claudio, para a gente. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Pois bem, ele disse, olha, a gente não quer a comida do rei, o manjar do rei, por uma questão de sacrifício e tal, essas coisas. Nos experimenta 10 dias e só nos dê legumes para comer. Lembrando que a palavra jejum, ela literalmente quer dizer deixar de comer, tá? Aí o que acontece, Claudio? Quando chega em Daniel capítulo 10, Daniel tem uma revelação de uma palavra. Quando ele recebe a revelação da palavra, ele sente um peso muito forte da mensagem e ele faz a seguinte declaração no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 2. 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi,
nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, não passei perfume, não passei brilhantina no cabelo, brilhantina, ó, gel, até que se cumpriram as 3 semanas. Então vamos lá. 3 semanas, 21 dias, certo? Ele diz, olha, comida desejável não comi, não bebi vinho. Isso aqui é aquele episódio em que o anjo veio e disse, Daniel, homem muito desejado, Isso. no início do teu jejum, Isso. mas o príncipe da Pérsia. Quando você propôs no coração orar, já fui enviado e tal, mas o príncipe tal. Então é o seguinte, Daniel, ele recebe uma revelação, uma palavra, ele fica muito triste por 21 dias e nessa tristeza ele diz, eu não comi comida desejável. Ele não usa a expressão de que ele está jejuando, tá? Ele também não diz que ele se absteve de qualquer tipo de alimentação. Ele diz, eu não comi alimento desejável, não comi nem carne, nem vinho entrar na minha boca. Podemos deduzir que ele fez uma espécie de jejum, né? E um jejum até que ele diz assim, nem me ungi. Assemelhante o jejum lá de Davi, quando jejuou pelo filho, que estava doente. E a Bíblia diz que o jejum dele foi radical, que nem banho ele tomou durante o período. Então o que é que acontece? As pessoas pegam, a maioria dos pregadores, pegam esse texto de Daniel 10 e joga para Daniel 1. Aí diz assim, olha, eu vou jejuar 21 dias, igual fez Daniel comendo só frutas e legumes. Calma, gente. Daniel 1 é uma coisa. Daniel 1, o próprio Daniel diz assim, olha, eu quero comer. Nós iremos comer só legumes. Ele não jejuou. Né? Não jejuou. O que eu observo quando se fala sobre jejum é que a maioria dos ensinadores e pregadores tentam amenizar a questão do jejum, porque o que é jejum é deixar de comer. O seu corpo vai você vai sentir fome, seu corpo vai ficar debilitado. E alguns ensinadores do jejum tentam amenizar a situação. Por exemplo, jejum total, jejum parcial, esses dias... Jejum intermitente. Isso. Há um tempo atrás alguém mandou uma mensagem para mim dizendo, até me chamou de pastor. Pastor, eu posso fazer jejum de WhatsApp? Jejum de WhatsApp. Eu dei uma pausa. É uma moda mesmo. A galera tem jejum de telefone, tem jejum Eu disse, olha, minha querida, a palavra jejum quer dizer deixar de comer. Se você come o WhatsApp, é bom você parar de comer. Tá entrando ali Sandro, seja muito bem-vindo. Tá entrando também Cleverton, seja muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo. Então, mais um like para Maciel, que não está escrito que o jejum era de frutas e legumes. Não era. O jejum foi de legumes. Aliás, no jejum ele comeu legumes. Pronto. Entendeu? Eu tô achando, sinceramente, que você tem ouvido essas pregações odiernas. Eu tô achando... Olha, você tá me revelando um negócio aqui, viu? Entendeu? Então, gente, tem outras coisas que ele poderia apontar aqui, que o Maciel é bom de Bíblia, mas Maciel tá apontando um negócio aí como quem quisesse levar o pessoal para o dia a dia, não o mercado ali, mas levar para o... Então, se você, até uma observação, se você quiser fazer um jejum, primeiro veja as suas condições físicas. Por exemplo, se você toma remédio controlado, não é recomendável. Controlado é o seguinte, você que é hipertenso, diabético... Sacrifício de tolo. Né? Então não faça isso. Eu tenho uma live aí, coisas que devem ser feitas em secreto. Abra aí no YouTube, coloca meu nome e coloca lá, coisas que devem ser feitas em secreto. Aí você vai ver a esmola, inclusive peguei aquela linha tua, a esmola, a oração e o jejum. Uma mão não pode saber da outra, eu peguei aquele negócio dele. Encontrei. Soltasse, eu já soltei. Encontrei alguém esses dias e disse assim, recebi uma mensagem de alguém de madrugada dizendo, Torão, por você e sua família. O que é que o senhor acha? Eu disse, vamos lá para Mateus. O que é que Jesus disse? Tá? Eita. Mas continua orando por mim. Vamos ao próximo aqui. Na relação que você fez, então Maria Madalena não era prostituta. É outra coisa que não está escrito. Muitos pregadores, alguns ensinadores pregam falando sobre a conversão de Maria Madalena, dizendo que ela era prostituta. Vamos ver o que na Bíblia está escrito sobre Maria Madalena. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos ver o que está escrito, meu amigo Claudionor Machado, quando fala sobre Maria Madalena e não fala só sobre ela, fala de outras mulheres também. O negócio aqui está um pouco devagar. Está aqui aberto já no celular na versão King James. Ó, versículos 1 e 2 aqui na corrigida fiel, essa aqui, né? Isso.
Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2. Vamos ver quem era a Maria Madalena. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Isso. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Quem são essas mulheres? Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 espíritos. Eu vou ler o 3 aqui. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviram com seus bens. Mas no versículo 2 está Maria de Magdala. O nome da cidade é Magdala. Inclusive, vou dar ênfase aqui a Israel com Aline. Isso. Assista Israel com a Aline. Deus te abençoe, Aline. Deus te abençoe, Aline. Tenho orado por você. Orei quando você estava para ganhar o teu bebê. Deus te abençoe. E assistindo Israel com a Aline, eu aprendi que a cidade de Magdala estava desaparecida. Aí iam fazer um hotel lá na região, ou ia abrir uma estrada. Encontraram resquícios arqueológicos e descobriram a cidade de Maria, de Magdala, Magdalena, Maria Madalena. Olha que coisa interessante. Aline, Deus te abençoe. Você tem ajudado muito a minha compreensão bíblica aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Minha digníssima esposa está assistindo. Eu fui ali. Olha, ei, já mandou aqui abraço pro sogro, já falou do dote, não falou do dote não, né? Não. Falou do presente que ganhou. Eu interrompi na hora que ele ia falando do presente. Minha esposa amada, te amo. Então Maria Madalena não era prostituta, ela tinha demônios no corpo? Assim, não sei se ela chegou a ser uma prostituta, mas não está escrito. O que está escrito é que algumas mulheres que foram curadas por Jesus, curadas de espírito malignos e enfermidades, entre elas Maria Madalena, ou Maria de Magdala, e que Maria Madalena, antes de conhecer Jesus, tinha nela 7 demônios e que Jesus expulsou esses demônios. Mandou um joinha para você. Se algum desses demônios levou Maria Madalena para a prostituição, não está escrito isso. Algumas pessoas fazem a confusão com aquele episódio da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, que a Bíblia não cita o nome, quem é aquela mulher, e alguém coloca que seja Maria Madalena. Eu ouvi um infeliz dizer que era Marta, irmã de Lázaro. Olha, eu já ouvi isso. Eu fiquei meio por aqui, mas tudo bem. Eu quero que os irmãos saibam que devemos evitar o fermento, o veneno de alguns livros que tem por aí. Se os irmãos lerem o livro Pseudepígrafo, o que você quiser dizer de Judas, o Evangelho de Judas, é um livro que foi criado, foi editado, escrito no 2º século da era cristã. Este livro traz a ideia de que Maria Madalena e Jesus tinham um caso. Inclusive o Dan Brown, em 2004, por ali, quando lançou o livro Código de Da Vinci, o Dan Brown entra fundo nisso aí, ele querendo fundamentar a raça dos merovígenes. A gente sabe disso, a gente pesquisa, mas isto é uma heresia. Inclusive ele pega aquele quadro de Leonardo da Vinci da Santa Ceia, que não tem nada a ver, a ceia foi realizada sentada no chão. E a mesa não era nem no estilo que não era naquele estilo, não tem nada a ver. Você tentar pegar uma mesa daquela época para hoje, a mesa poderia ser um tapete no chão. Todo mundo sentado em volta da mesa, com os pés para trás. A exemplo do que o Marcelo acabou de falar, que 2 mulheres fizeram isso no ministério de Jesus. Uma no início do ministério e uma no final. Uma no início chorou e enxugava com seus cabelos. E a outra no final derramou o nardo, o vaso de alabastro, ela derramou todinho em cima de Jesus. Então era comum sentar com os pés para trás. Então o que o Leonardo da Vinci fez, o quadro dele, onde tem aquela ideia de um, que eles vão falar do Santo Grau, um vaso, etc. Um de um lado de uma cor, do outro lado de outro, como se fosse Maria Madalena e Jesus. Grávida na ceia? Nada a ver, nada a ver. Os irmãos que verem isso aí, pelo sangue de Jesus, se não bate com a Bíblia, meu irmão, é mentira. Não posso pegar um livro apócrifo, um livro de origem duvidosa, de objetivo duvidoso e colocar em dúvida o livro sagrado, o texto sagrado da Bíblia. Então, nada a ver. Essa ideia que o Marcelo está trazendo aqui
de que Maria Madalena era prostituta não está na Bíblia, como ele está dizendo, e meu like para ele, assim, ó, com as duas mãos, porque não está escrito isso acerca de Maria Madalena. Missionária Márcia Vieira. Bênção pura. Seja bem-vinda. Qual o próximo aí, Marcel? Também não está escrito na Bíblia, meu querido Claudionor, que os anjos desejaram pregar o Evangelho. Mas tu sabia que os anjos vão pregar o Evangelho? Um anjo. Caba bom de Bíblia. Mas tá bom, vamos pra frente. Um anjo em Apocalipse vai pregar. Porém... Continua que eu vou pegar água pra nós ali. Beleza. Porém, Claudionor, meus amigos que estão nos assistindo, quando eu era adolescente, pré-adolescente, que aliás eu aceitei Jesus na minha pré-adolescência, eu ouvia muito sobre a pregação do Evangelho, a importância da pregação do Evangelho, e várias vezes eu ouvi alguns pregadores, ensinadores dizer que anjos desejaram pregar o Evangelho, né? E que Deus não deixou os anjos pregarem, sabe por quê? Porque os anjos não tinham misericórdia. Que se o anjo viesse pregar para um pecador... Essa daí eu ouvi também. Que se os anjos vierem pregar para uma determinada pessoa, e essa pessoa dissesse não a Jesus, não aceita, os anjos passariam a espada e matavam na hora. Essa aí eu ouvi também. Com base em que? Uma palavra que está escrita em algumas versões, no capítulo, deixa-me ver aqui, de Pedro, da Epístola do Apóstolo Pedro. Claudionor, esqueci de colocar o capítulo, o versículo. Mas, rapaz, como é que você coloca um negócio desse? Mas o texto, Claudionor vai procurar aqui. Me dá um caminho aí. Diz assim: aos quais foi revelado que Pedro está falando sobre os profetas que profetizaram sobre a salvação, e ele diz a seguinte expressão: aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Tem umas versões da Bíblia que tem a seguinte expressão: perscrutar. Sim, pode continuar que eu estou buscando o texto aqui. Isso. Ele colocou, esse é o texto que fundamenta o que ele quer dizer, mas ele quer mostrar onde está escrito para que os irmãos se encontrem. Isso, que eu esqueci de colocar a referência aqui agora. E nesse momento, a mente da gente... Não, pode continuar que eu encontro o texto daqui a pouquinho. Aqui para nós isso é mole. Deixa-me ver aqui. Então, voltando aqui ao raciocínio. Então, algumas pessoas pegam essa expressão perscrutar e colocaram como que os anjos desejaram pregar o Evangelho. E, na verdade, o texto, né, de Pedro está falando sobre a salvação. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 12. Pronto, lê aí nessa versão aí. 1 Pedro 1 e 12. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Sim. Diz assim o texto: aos quais foi revelado. Vamos fazer o seguinte para melhor entendimento dos nossos amigos. Lê a partir do versículo de número 10. Pedro está falando sobre a salvação. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Nosso amigo Claudionor vai explicar rapidinho para a gente o que é inquiriram. Inquirir é perguntar, inquirir é buscar, inquirir pesquisar. É pesquisar. Na realidade, o termo inquirir hoje, ele está no contexto de uma oitiva na delegacia, que é perguntar. Na Idade Média, inquirir, de onde veio a expressão inquisição, era ir atrás, pesquisar, perguntar, ler documento, analisar. Alguém está dizendo assim: para aí, deixa eu Claudio ver quem foi que Machado, falou aqui. Missionário Márcia Vieira. Pai do Senhor, Claudionor, Jesus Cristo, já Claudionor Machado, não sei o nome do... É Maciel, mas pode chamar de Maciel. É Maciel Silva, não passa disso não. Deixa eu ver o que é que uma Márcia está dizendo ali, né? Espera aí.
Tem mais coisa aí. Ah, não quer sair o texto aqui? Depois eu vejo. Mamassa, não está abrindo tudo aqui para nós, não. Tem um PR ali. PR o quê? Estendo a paz. Deve ser para você também. Isso. É o Então, irmão Maciel. Isso aqui é gente boa. Então, voltando aqui, então quer dizer, Claudionor, o texto está dizendo que os profetas profetizaram sobre a salvação e eles, além de profetizar, eles pesquisaram, eles perguntaram, tentaram entender, e o texto diz diligentemente, Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Vamos ao então versículo eles 12. profetizaram sobre a morte de Cristo, o sofrimento, a glória, e eles procuraram entender quando isso ia acontecer. É Isaías, por exemplo. Isaías, por exemplo. Aí no versículo 12, Malaquias. Malaquias, Zacarias. Então o versículo 2 diz, o que é que diz? O 12 diz, aos quais... A eles, aos profetas profetizaram. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, os contemporâneos de Pedro, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Mas aqui é tranquilo. Quem interpreta esse texto aí para dizer que os anjos atentariam para a pregação do Evangelho, interpretou errado. Interpretou errado. Ou seja, o texto está dizendo que até os anjos atentaram, buscaram entender sobre o plano da salvação. Como é que está escrito em Hebreus? Parece que é 4:12, que diz bem assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, criados por Deus ou enviados por Deus, para servir em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna? Anjo nunca quis pregar evangelho nenhum. Mas eles atentaram para o plano da salvação. Atentaram para o plano da salvação, porque no plano da salvação, de vez em quando eles vêm para auxiliar alguém, eles auxiliaram Cristo no plano da salvação, e no arrebatamento da igreja, eles nos levarão dessa terra. Então, os anjos não quiseram, gente, pregar o evangelho, tá? E tem uma coisa aí, ó, que Maciel falou. Está escrito em Apocalipse que um anjo vai pregar o evangelho eterno. Jesus disse que quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, virá o fim. Deixa eu fazer uma colocação aqui. A partir já vai entrar na escatologia. Gente, morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente, morre gente. Olha lá, estou atenta. Pai do seu irmão Maciel, estou atento, irmã Márcia. Amém. Vai ser o irmão Márcio. Então não tem como pregar o evangelho a todo mundo. É como se você pegar uma toalha e tentar enxugar o gelo. Quando você tira, a toalha continua molhada. Não tem como você pregar o evangelho a todo mundo. Marilda Lima, seja bem-vindo, minha Marilda. Acontece que, pós o arrebatamento da igreja, a natividade, as pessoas que vão nascer, vai reduzir. E as pessoas vivas também vai reduzir, porque vai morrer muita gente. Aí, um anjo vai dar um voo por toda a terra conhecida, onde tem gente, e este anjo vai pregar o evangelho eterno. Aí o texto lá deixa bem claro, para povos, línguas, nações, de forma que todo mundo vai saber. Aí vai chegar o fim, que é a batalha do Armagedon e o final da grande tribulação. Pois, muito bem. Top, né? Muito bem, mais um like para você. Não está escrito que os anjos queriam pregar o evangelho. Em momento nenhum está escrito isso na Bíblia. Outra coisa que não está escrito, Claudionor, aí já faz parte do assunto da próxima live que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu vou anotar aqui que é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, né? Isso. Esse assunto ele é mais para a live que a gente vai fazer daqui a pouco, viu, gente? Daqui a pouco vai ter outra live, a Escola Bíblica Dominical. Na epígrafe da oração ensinada por Jesus, no capítulo 11 de Lucas e no capítulo 6, em algumas versões da Bíblia, inclusive na revista e atualizada. Pronto, questão técnica de uma live. Aquela questão, Claudionor, sobre o tema dos textos da Bíblia, né? E daqui a pouco você vai ver que foi colocado posteriormente, assiste a próxima live. Não está no original, foi colocado posteriormente. E na oração do Pai Nosso, alguém lá, quando foi botar o título do texto, colocou oração dominical. E o que é uma oração dominical, Claudionor? Gente, esses títulos que Maciel está falando,
eles foram colocados na Bíblia já no 2º ou 3º século da era cristã. Então, alguns foram lendo e colocando as epígrafes, os títulos, mas esses títulos não fazem parte da Bíblia no original. No original não tinha nem versículo, não tinha nem separação de palavra. Era da direita para a esquerda, só vogal, sem consoante, sem separação de palavra, sem separação de como é que a gente chama? De versículo. Então, entenda. O que o Marcelo está dizendo é que colocaram lá um título. Qual foi o título que colocaram? Oração dominical. O que é uma oração dominical, meu querido Claudionor? É uma oração para ser feita no domingo. Aí eu lhe pergunto, o Pai Nosso, a oração Pai Nosso, que é uma oração modelo, e alguns têm como uma reza. Aliás, Claudionor, você sabe a diferença de oração para reza? Eu sei. A reza é a tal da repetição. É a repetição da oração de outro. A reza é sem lógica, é só uma repetição mesmo. Gleuda, tudo bem, Gleuda? Seja bem-vinda. A oração, ela tem um verbo, ela tem um predicado, a oração, ela tem um diálogo. Então, esta é a diferença. Mas diga o que você quer dizer. Inclusive, na hora que você terminar aí, que eu não sei se você vai abordar isso, eu quero dizer algo com relação ao Pai Nosso. Tá. Então, gente, é epígrafe do texto, mas não está escrito que era essa oração. Tem que ser feita só ao domingo, tá? Pois muito bem, Claudionor. Não. Terminou sua explicação aí? Terminou a explicação, pode dar a sua explicação sobre o Pai Nosso. Sobre o Pai Nosso. Marcial explicou que o texto oração dominical era para essa oração ser repetida só no domingo, não tem nada a ver. Como também não é uma reza, como muita gente chega, vamos fazer a nossa oração e começa... às vezes eu vejo até crente estar no meio de um bocado de gente por aí e reza do Pai Nosso. Não é bem assim. Mas eu quero dizer para todos que o Pai Nosso não foi dado para a igreja. O Pai Nosso não foi dado para a igreja. Quando Jesus estava iniciando o seu ministério, Jesus orientou o Pai Nosso. Quando orares, orareis assim. Pai Nosso que estais no céu. É um modelo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Isto aí é uma oração modelo, mas é uma oração modelo que foi feita aos judeus. Não foi a igreja não existia ainda. A igreja passou a existir, a nova aliança passou a existir depois da morte na cruz. Isso. Lembra que nós discutimos isso? A nova aliança passou a existir depois da morte na cruz. E a igreja foi inaugurada no momento em que Jesus ascendeu aos céus, em Atos capítulo 1, e ela foi para o cenáculo e houve a descida do Espírito Santo. Ali surgiu a igreja. Então, se Mateus está 3 anos e meio, quase 4 anos antes deste episódio, esta oração não foi direcionada para a igreja. Mas como a Bíblia toda serve para nós, esta oração também serve para nós. Lembrando que aquela parte que diz, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino é um pedido para que os judeus saibam que eles devem pedir que o milênio venha. Inclusive, escatologicamente falando, mais uma vez, se Jesus não tem sido trocado por Barrabás, 7 anos depois daquele episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, teria cumprida a 70ª semana profética de Daniel e teria iniciado o milênio. Mas como Jesus foi trocado por Barrabás, houve um parêntese chamado de tempo dos gentios ou dispensação da graça e virá posterior a isso, quando encerrar esse parêntese, a última semana de Daniel. Então, só para os irmãos entenderem, a oração do Pai Nosso, ela não é para a igreja, ela é para os judeus, mas nós a utilizamos porque serve, como eu utilizo a oração lá do Antigo Testamento. Como é que é? Repete para nós, para todo mundo ouvir a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso é oração o quê? É a bênção o quê? Araônica. Araônica, sacerdotal. Nada a ver com igreja. Nada a ver com igreja. As Assembleias de Deus estão praticando e tal. Não é nenhum comentário nesse sentido, mas só para os irmãos saberem. Então, o Pai Nosso do mesmo jeito. Só que a gente utiliza porque a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse também é nossa. Top? Entendeu essa daí? Entendi. Tranquilo. Vamos ao próximo aí. Claudionor, daqui a pouco a gente tem mais uma live. Então dá pra gente falar mais 2 tópicos aí desse não tá escrito? Dá, e tem coisa boa, viu, gente? Tem coisa boa. Nós temos aqui, nós vamos agora para o tópico de número 12
do Não Está Escrito na Bíblia. E nós temos... muito bem, irmão marido. Estamos aqui ajudando. E nós temos ainda mais de 25... Tem uns que serão mais simples. Esses aqui requer uma certa explicação melhor. Mas tem vários outros ainda para vocês acompanharem, viu? Vá lá, diga o próximo aí. Olha, Claudionor, não está escrito na Bíblia que eu consigo tudo naquilo que me fortalece. Como é que é? Não está escrito que eu consigo tudo. Para com isso. Jesus foi quem disse, Marcelo. Não. Marcelo mesmo, Marcelo. Não está escrito, não. Está escrito, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Marcelo. A palavra do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Paulo diz uma expressão muito usada aí por alguns e mal interpretada. Claudionor. Gente, se tu tem Bíblia, abre em casa aí, gente. Vai que Marcelo tá citando esses negócios errados aqui. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Como está escrito? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Almeida, revista corrigida, naquele que me fortalece. Na versão linguagem de hoje está escrito assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer circunstância. O que é que Paulo está falando aqui? No versículo anterior, Paulo está falando sobre algumas adversidades que ele passou. Tá? Ele faz um agradecimento que a igreja ajudou no ministério dele. Ele diz assim, Claudionor, no versículo de número 12: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí ele completa: posso todas as coisas naquele, quer dizer, eu suporto tudo isso aqui naquele que me fortalece. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se eu tenho muito, se eu não tenho nada, se eu estou com a barriga cheia, se eu estou com fome, eu enfrento todas essas situações com a força que Cristo me dá. Então, quer dizer que eu não posso usar esse versículo para passar no concurso público. Alguém esses dias postou assim. Como é que tu passou no concurso público? Rapaz, eu dei uma estudada. Tu estudou, velho? Estudei. Rapaz. Eu vi esses dias. Não, calma aí, moço. Calma, você está fugindo, é? Não. Quer dizer que eu não posso usar esse versículo para comprar um avião. Não. Eu não posso usar esse versículo para alcançar a pessoa amada. Também não? Não. Esses dias alguém nas redes sociais colocou assim, ó, alcancei 1 milhão de seguidores. Posso todas as coisas daquilo que me fortalece. Ui, eu não tenho 1 milhão ainda não. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Beleza. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu consigo tudo que eu quero. Eu consigo as coisas. Eu acho interessante que o foco das pessoas, quando diz respeito a estas frases de efeito, é muito voltada, o foco é voltado às questões financeiras, o material. E não é, gente. O foco de Paulo é a eternidade. A Bíblia não vai ser contra você adquirir bens aqui, mas vai dizer que onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. E Jesus vai dizer que junto tesouro no céu. Então, é lamentável as pessoas pegarem um texto desse, onde Paulo diz, olha, eu venho sofrendo, eu venho padecendo, mas é o seguinte, eu vou vencer. É uma questão de resiliência. Eu vejo Paulo aqui dizendo, eu vou suportar, e ele termina com a segunda carta a Timóteo. Vem depressa até comigo. Acabei o bom combate. Combati o bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é nesse sentido que eu vejo. Tem gente que... E no versículo anterior ele ainda diz, olha gente, eu estou instruído, eu fui instruído. Eu estou instruído a viver todas essas adversidades. Jesus disse lá, nós estamos no trimestre passado, que Jesus disse para Ananias, que ele vai padecer, ele vai ver o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então, próximo aí, Claudionor. É o 13? É o 13. Próximo aí, não está escrito que quando penso que estou fraco, estou forte, e quando penso que estou forte, aí estou fraco. Uai, como é que está o texto escrito? O texto escrito, que é... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Vamos ver o que é que Paulo diz. Eu não entendo aí porque algumas pessoas, além de
citar o versículo errado, ainda coloca acréscimo, talvez esteja defendendo alguma coisa aí, que não compete a gente falar, né, trazer aqui, mas é bom ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Não é pecado você analisar o que o pregador está dizendo. Não é pecado você analisar o que o seu pastor está dizendo. Os bereanos faziam isso, está escrito lá em Atos. E aí, Pedro Shalom. Pedro Shalom. Ó, um abraço. Já tem paz no nome, né? Meu amigo, você percebe o pregador quando você vê o nome. É? Então, o versículo diz assim: por isso, versão corrigida fiel, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Repete aí essa última parte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Não é quando eu penso que estou fraco, não? Não é pensar não, aqui é ser mesmo. É que na realidade, esse contexto é do espinho na carne? Se eu não estou enganado, sim. Deus fala para Paulo, após Paulo, por 3 vezes orar pedindo para que Deus tire o espinho na carne. Na realidade, o espinho na carne está no mesmo contexto de Paulo ter ido ao terceiro céu. Conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo, tal. Aí depois ele diz... Olha, eu poderia me gloriar por gente poderia lá, me gloriar. Mas aí me foi colocado um espinho para eu pôr os pés no chão. Estou contextualizando. Acordar que eu fui lá, mas eu voltei. Entendeu? É igual o camarada desafia Deus, mas tem medo do mosquito picar ele. Porque se picar ele pode matá-lo de dengue. Rapaz, e Jesus diz bem assim, não tem mais o homem que só afeta o corpo. Mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Tema a Deus. Que além de matar o corpo, se ele quiser, ainda pode lançá-lo no inferno. Misericórdia. Entendeu? Interprete inferno como lugar de tormento no período intermediário. Nós vamos falar sobre isso aí. Falando sobre inferno, eu assisti a Aline, Israel com a Aline, indicado pelo professor Claudiano, Vale do Jena, Vale do Cílio de Anon, o Vale do Inferno. Olha, descobri uma coisa que eu me arrepiei quando eu assisti o vídeo. No Vale do Inferno está enterrado, sabe quem, Claudiano? Lúcia Campos? Senta aí. Irmã Quem Lúcia? Não, você não sabe. Não? Irmã Lúcia, deferência com as 2 mãos assim, ó. Estamos de luto, né, irmã Lúcia? Eu postei que estava de luto pela morte do irmão Valdesson. Eu vi que a senhora também colocou uma carinha triste lá. É um prazer ter a senhora conosco, mas que Deus conforte o coração da irmã Marta e dos demais lá em Cristópolis. Da irmã Antônia, que eu amo de coração, irmã Antônia, ele tinha. Mas uma coisa muito interessante eu ouvi. Alguém chegou para mim e disse, olha, quando Valdesson comentava acerca de ministério, Valdesson tirava o chapéu para reverenciar Benevides, leia-se pastor Benevides, e sua esposa, leia-se irmã Lúcia. Este testemunho eu tenho da senhora e do seu esposo. Deus abençoe a vida de vocês, que continue sendo testemunho para nós. Nós estamos aqui meio que em tom de descontração, não de brincadeira, eu ia usar brincadeira, mas não é brincadeira, em tom de descontração, falando acerca da palavra de Deus, para de alguma forma a gente instruir os irmãos que querem ser pregadores. Eu acho isso muito bonito. Paulo vai dizer que quem deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Mas a gente deve levar muito em consideração testemunhos como o da irmã Lúcia. Irmã Lúcia, o pastor Benevides e outros pastores que já partiram para a glória, eu tenho a foto aqui guardada, eles atravessavam o Rio de Ondas e Barreiras no paquetezinho, o pai de Lúcio Móveis lá embaixo também, vários outros obreiros. Este testemunho eu tenho. E é por isso que hoje, eu já disse na outra live que a família de vocês são bênção na minha vida, é neste sentido. Eu tenho um respeito muito grande à senhora, ao pastor Benevides, aos meninos, e vou dizer, a senhora entrar na nossa live, cá para nós, né? Cá para nós é muita honra. É honra demais do pai, né? Então, fica com a gente por aí que ainda tem coisa boa aí. Vai, Marcel. Então, meu amigo Claudiano, o que Paulo diz no contexto, não é que quando penso que estou fraco, estou forte. É que quando estou fraco,
Aí é que estou forte. Ou E seja, por que ele diz isso, Claudionor? Porque quando ele ora, guarda aí, quando ele ora, pedindo a Deus para tirar o espinho, Deus diz assim, meu filho, a minha graça te basta. E ele diz, ó, foi-me colocado o espinho, o mensageiro de Satanás, para me sufetear, para eu não me gloriar. Eu poderia, mas não vou. seria no sentido dele estar fraco fisicamente, dele estar fraco financeiramente, dele estar fraco em qualquer desses sentidos, talvez até algemado, como ele diz, muitas vezes em cadeia e tal, mas sabendo que por dentro ele é um grande homem, que o nome dele está escrito no livro dos céus? Sim. É isso aí? Aí Deus diz assim, ô Paulo, é o seguinte, a minha graça te basta, tem uma coisa que eu vou revelar para você, parafraseando. Deus diz assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. na tua fraqueza. Aí lá na frente ele diz assim, por isso sinto prazer nas fraquezas. Por quê? Paulo, você sente prazer nas fraquezas? Porque na minha fraqueza eu sou fortalecido com a força de Cristo. Aí ele diz, porque quando eu estou fraco, então É que sou forte. estou forte. Então, querido, não está escrito quando eu penso, quando eu acho que estou fraco, estou forte, ou quando penso que estou forte, sou fraco. Não é isso que está escrito, tá? Então, examine a Bíblia para você ver o que está escrito, porque o que está escrito conduzirá você para o caminho certo, tá bom? Teu pastor pregou, é um homem de Deus, teu professor, eu e o Claudionor estamos falando aqui, faz o seguinte, vai lá na Bíblia, examina. Vocês já estão ouvindo há um tempinho aí, irmã? Ó, Marcelo, na última vez que eu... Lembrei, viu, irmã Lúcia? Eu fui dar um estudo aqui no bairro Santa Cruz sobre a igreja primitiva, lá na congregação Belém de Judá, presidida dirigida pelo evangelista Murilo Campos, filho da irmã Lúcia. E quando eu entrei no assunto, estavam lá presentes irmã Lúcia e o pastor Benevides. Rapaz, houve uma hora que eu lembrei de uns perrengues que nós passamos futuramente em obra aí para trás. Eu vi na minha frente a irmã Lúcia chorando e atrás o pastor Benevides chorando e eu ali me segurando para poder ver se conseguia encerrar a mensagem. Deus abençoe vocês. Amém. Eu quero estender também minha paz aí. Mas é aqui do nosso, irmã Lúcia. Olha, no dia que chegar lá, pode... Tu toma café já não, né? Não. Só não toma café. Irmã Lúcia, só não toma café, irmã Mas Lúcia. se tiver uma Coca-Cola... Mas só não toma café, irmã Lúcia. Mas diz que de churrasco pra frente vai tudo, viu? Irmãos, nós vamos encerrar agora porque... Ei, tem uma bônus de hoje, uma bônus. Olha, moça, eu não sei não. Uma bônus pra gente encerrar, porque daqui a pouco tem a live da EVD. Claudio, não sabe que não está escrito? Diz aí. Que a palavra de Deus se renova todas as manhãs. Ui! E como é que está escrito? Está escrito que as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Jeremias capítulo... eu acho que é 3... Lamentações 5. Lamentações 3, 5. 5:23, não? 5, pronto, tá bom. Beleza. Essa Irmãos, é nós vamos encerrar. Mas, ó, vou deixar aqui o link do que vai ser comentado com vocês na próxima. É porque nós agora vamos fazer... Toma suco também? Toma. Toma. De goiaba com leite, melhor ainda. Ainda tá pedindo. Nós vamos fazer a live agora da lição da escola dominical. Se você puder ficar conosco e compartilhar essa live, porque vai ser da lição de amanhã, da revista Lições Bíblicas da CPAD. Irmã Lúcia, a live também é dinâmica, viu? Nós só vamos mudar o cenário aqui, mas a live também é dinâmica, acompanhe. Nós vamos para a lição 4, que é a estrutura da Bíblia, muito boa. Nós estamos estudando uma bibliologia, muito boa. Então nós vamos encerrar, mas veja o que vem na próxima aí, que essa vai ser a live 1. Vamos ver se dá para fazer na 2 ou na 2, 3, etc, etc. Se alguém perdeu alguma coisa, assista desde o início. Ó, nós temos aí, vinde a mim como estais, não está na Bíblia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muito bem, Marcelo, não foi nem programado e o homem já me ajudou aqui. O próximo quem não vem pelo amor, vem pela dor, não está na Bíblia. Vai lá, Marcelo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não está na Bíblia não, irmão. Esforça-te e eu te ajudarei. Esforça-te e eu te ajudarei. Não está na Bíblia. Próximo. Eu venci o mundo e vós vencereis. Não está na Bíblia isso aí. Nós vamos explicar. Tem o texto aqui, tem tudo. Mas isso aí não está na Bíblia. Próximo. Diga-me com quem tu andas. Que eu direi quem tu és. Não está na Bíblia não. Eu estava numa escola dominical outro dia. Eu estava na escola dominical. Só se for agora. Muito bem, fica conosco aí. Aí uma irmã estava lá e um outro professor que estava ensinando e de repente a irmã disse: como está na Bíblia, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se for... Aí o professor disse: é isso,
Mas eu olhei assim, eu digo, ô meu irmão, você perdeu a chance de dizer para ela que isso não está na Bíblia, mas tudo bem. Qual o próximo aí? É dando que se recebe. Não está na Bíblia. Nós vamos pegar os versículos bíblicos pelos quais as pessoas se confundiram e vamos explicar. Qual é o próximo? Quem com ferro fere, com ferro será Ferido. Nós vamos explicar também. Não está na Bíblia isso aí. O próximo? Não cai uma folha da árvore se Deus não deixa. Não está na Bíblia também. Nós vamos explicar. E o outro? Até 1000 irá, 2000 não passará. Pois é, marcar a volta de Jesus para 2000. As testemunhas de Jeová. Mas Eita. fala abaixo aí. Jesus não veio, porque não está na Bíblia, lógico. E o último aí, dos que nós temos anotado até agora, é só ir ouvindo as pregações, entendeu? Isso. A gente vai ouvindo os irmãos pregando e falando, os obreiros, tá aí. Da semente da mulher, levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Gente, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. E nós não vamos... Isso aqui é só um spoiler. Ó, spoiler. É só um spoiler. Nós vamos voltar essa live depois, não hoje, porque a garganta já está indo ruim. E agora nós vamos passar cerca de uma hora e pouco comentando a lição da escola dominical. Mas aguarde, que este é o 1. Nós vamos aos demais. Compartilha aí, se inscreve no canal, vá lá no Claudionor Machado, daqui a pouco vai estar no Instagram do Marciel Silva também, no meu Instagram. Compartilha, curte, se inscreve no canal lá, tá bom? E comenta também, viu? E comenta, diz que nós erramos. Mostra aí, tá? Dá a sugestão. A gente vai molhar a garrafa. Tu botou coca pra gelar? Fala baixo, moço. Fica com Deus. Tu trouxe lanche? Aí, paguei da mesma moeda. Deus abençoe. Fica com Deus. Irmã Lúcia, ó. Pastor Benevides, um abraço, viu? Já, outra live.